Olá, bem-vindos ao canal. Hoje nós vamos falar sobre o petróleo. Por que o petróleo é tão importante? O petróleo, sim, ele molda a economia e a política mundial. Quem quiser saber mais sobre o assunto, vamos lá, venha comigo. Sim, o petróleo é um recurso natural essencial que molda a economia e a política mundial. Sua distribuição geográfica desigual, especialmente no Oriente Médio, cria complexas relações de poder entre as nações produtoras e consumidoras. Entender a geopolítica do petróleo é fundamental para compreender os conflitos e a dinâmica global. Qual que é o papel do Oriente Médio no mercado global de petróleo? O Oriente Médio possui uma posição estratégica dominante no mercado global de petróleo. Essa região é responsável pela maior parte da produção e exportação de petróleo no mundo, com países como Arábia Saudita, o próprio Irã, que vive em questões geopolíticas sérias, o Iraque e Emirados Árabes Unidos. Eles lideram a produção de petróleo global. A estabilidade política e econômica do Oriente Médio é crucial para a oferta e o preço do petróleo mundial. Conflitos, tensões nessa região têm um grande impacto no mercado, uma vez que perturba a produção e o transporte do produto. E nós podemos perceber uma histórica influência do Oriente Médio no preço do petróleo. É claro, com a descoberta das grandes reservas de petróleo no Oriente Médio no início do século XX, marcou o início da influência da região no mercado global de energia. A criação dos países exportadores de petróleo, a OPEP, eu acredito que vocês já tenham ouvido falar da OPEP. Ela foi criada em 1960 e fortaleceu o poder de barganha dos países do Oriente Médio no mercado do petróleo. É como se fosse um cartel. Eles combinam o preço que eles vão vender o produto, para ele não ser muito baixo, para eles poderem ganhar dinheiro. Eventos históricos como a Guerra do Yom Kippur, vocês lembram o que foi a Guerra do Yom Kippur? Foi a guerra que culminou na Guerra dos 6 Dias entre israelenses e árabes. Vocês lembram disso? E a própria Revolução Iraniana, que ocorreu em 1979, quando o Irã deixa de ser aliado dos Estados Unidos. Isso impactou drasticamente os preços do petróleo, destacando a vulnerabilidade do mercado e as tensões políticas no Oriente Médio. Quais são os principais produtores de petróleo no Oriente Médio? Eu já falei para vocês aqui. Arábia Saudita, o maior produtor e exportador de petróleo do Oriente Médio, responsável por 1/3 da produção regional. Olha como que é um país importante na questão energética. O segundo maior produtor é o Irã, que eu acabei de falar para vocês aqui. Vastas reservas de petróleo e gás natural, apesar de ter restrições internacionais. Aí ele acaba vendendo para a China. O que para a China é muito bom, porque acaba vendendo mais barato para a China. E o Iraque também é um dos principais produtores de petróleo. Será que a guerra dos Estados Unidos com o Iraque não tem a ver com energia? O Iraque é um dos principais produtores, com grande potencial ainda não totalmente explorado, devido à sua instabilidade política. E ainda temos os Emirados Árabes Unidos, um importante produtor e exportador, com grandes investimentos em infraestrutura e tecnologia petrolífera. E agora eu vou falar um pouco para vocês da OPEP, que eu já tinha citado lá atrás. O que é a OPEP? OPEP é uma organização intergovernamental, composta por alguns países produtores de petróleo no mundo, como aqueles que eu já citei para vocês, Arábia Saudita, Irã, Iraque, mas acrescenta alguns outros, o próprio Kuwait e a Venezuela. Só que a Venezuela está sofrendo fortes sanções americanas. O objetivo da OPEP é coordenar e unificar as políticas petrolíferas de seus membros, a fim de garantir preços justos e estáveis para os produtores de petróleo. Quais são os impactos das tensões políticas no Oriente Médio no preço desse produto? As tensões políticas e conflitos no Oriente Médio, como guerras, golpes, disputas territoriais, afetam diretamente a produção e o suprimento do produto, causando volatilidade nos preços. As sanções econômicas também são coisas importantes na questão da instabilidade do preço do petróleo. Veja a Rússia, que foi sancionada e o preço do petróleo disparou. Os países produtores de petróleo no Oriente Médio, como Irã e Iraque, reduzem a oferta global, elevando os preços quando interessa para eles. O que eles fazem? Eles diminuem a oferta do produto para que esse produto não tenha uma queda no seu preço. Nada bobos, hein? Os ataques a oleodutos, terminais e outras infraestruturas de transporte de petróleo no Oriente Médio prejudicam também o fluxo de suprimentos, impactando os preços. A Arábia Saudita desempenha um papel fundamental no mercado global de petróleo, como o maior produtor e exportador do petróleo no mundo. Suas decisões sobre a produção e os preços têm impactado direto os mercados internacionais. A estabilidade política e econômica do país é crucial para a segurança do suprimento de energia mundial. Qual a influência do Irã nesse mercado? O Irã é um dos maiores produtores e exportadores de petróleo do Oriente Médio, ocupando um papel fundamental no mercado
global de energia. Como membro fundador da OPEP, o Irã tem voz ativa nas decisões que impactam os preços do petróleo. As sanções internacionais impostas ao Irã, principalmente pelos Estados Unidos, afetam significativamente sua capacidade de produção e exportação desse produto. O Iraque também tem enfrentado turbulências políticas e conflitos desde a queda de Saddam Hussein em 2003. Guerras civis, ascensão do ISIS. No governo passado, ele acabou com o ISIS. Se você quiser saber mais sobre o ISIS, deixa aí nos comentários. E também temos sanções sectárias, tem minado a segurança e a produção do petróleo no país. Ataques a oleodutos, refinarias e outras instalações de petróleo iraquianas por grupos rebeldes e extremistas têm prejudicado a capacidade de produção e exportação de petróleo, e isso impacta diretamente os preços globais. A instabilidade política do Iraque gera preocupações sobre a confiabilidade do país como fornecedor de petróleo, levando os mercados a precificar um prêmio de risco, aumentando a volatilidade dos preços. Porque um país em constantes conflitos internos, como é que você vai confiar que esse petróleo vai chegar para você refinar e vender ele depois? Isso acaba que gera uma desconfiança do mercado sobre esse país, se ele realmente vai conseguir atender a demanda que lhe é pedida, tá joia? Por isso que os países não estão confiando tanto mais no Iraque como um produtor. Não que não compre dele, mas ficam desconfiados por causa dessa questão interna deles, de muitas instabilidades políticas dentro desse país. Os conflitos também e a falta de investimento no setor petrolífero iraquiano têm impedido seu potencial máximo de produção, e o que poderia atenuar os impactos e choques na oferta do mercado global. Agora nós vamos ver a importância estratégica do Golfo Pérsico para o mercado global de petróleo. O Golfo Pérsico é uma região vital para o mercado global de petróleo. É localizada entre os principais países produtores de petróleo no Oriente Médio e as principais rotas de transporte marítimo internacionais. O Estreito de Hormuz, localizado no Golfo Pérsico, é um ponto de estrangulamento crítico para o comércio global de petróleo. Veja aí no Google Earth que eu estou mostrando para vocês. Com potencial de interrupção de suprimentos em caso de conflitos geopolíticos. A região do Golfo Pérsico abriga uma das maiores reservas comprovadas de petróleo no mundo, sendo essencial para suprir a demanda global por energia. Agora, qual a relação entre o preço do petróleo e a economia mundial? Oscilações no preço do petróleo afetam diretamente o produto interno bruto dos países, especialmente aqueles altamente dependentes da indústria petrolífera. Como que o petróleo pode impactar a sua vida? Aumentos no preço do petróleo podem impulsionar a inflação e elevar quedas na produção, ocasionando elevação do desemprego. O preço do petróleo impacta o fluxo do comércio global, afetando os custos de transporte, produção de diversos setores. Governos ajustam políticas fiscais e investimentos públicos com base nas oscilações do preço desse ouro negro. Qual que é o impacto da produção de petróleo de xisto nos Estados Unidos agora? Se você quiser saber mais sobre o que é petróleo de xisto, deixa aí nos comentários que eu trago aqui para vocês. A produção de xisto nos Estados Unidos transformou o mercado energético global, tornando o país um dos maiores produtores e exportadores desse produto. A produção de xisto impulsionou a economia americana, criando empregos e reduzindo a dependência externa da energia, com reflexos positivos no comércio exterior. A ascensão dos Estados Unidos como uma potência energética reconfigurou a geopolítica do petróleo, diminuindo o poder da OPEP e alternando os fluxos comerciais globais. Agora, qual que é o papel da Rússia como potência energética? A Rússia, ela desempenha um papel fundamental no mercado global de petróleo, sendo os maiores produtores e exportadores do recurso. Sua influência no preço do petróleo é significativa, haja vista quando inicia a guerra da Ucrânia e a Rússia, e quando a Rússia foi sancionada, como o preço desse produto disparou. Assim nós podemos perceber como realmente ela é um player muito grande nesse setor. Como potência energética, a Rússia utiliza o petróleo e o gás natural como instrumentos de poder geopolítico, exercendo pressão sobre países dependentes de suas exportações, buscando expandir sua esfera de influência no Oriente Médio e outras regiões. E agora o transporte e logística do petróleo do Oriente Médio para o mundo. Extração. Produção de petróleo nos campos do Oriente Médio. Essa extração vem diretamente dos campos lá do Oriente Médio. O transporte e logística do petróleo do Oriente Médio para o mundo envolve uma cadeia complexa de atividades, desde extração nos campos de produção até a entrega de derivados aos centros de consumo. Essa logística é fundamental para garantir o abastecimento energético global, dada a importância estratégica da região como maior produtor e exportador mundial de petróleo.
Agora, quais são as tecnologias de exploração e produção de petróleo no Oriente Médio? Perfuração offshore. O Oriente Médio possui grandes reservas de petróleo em alto mar, requerendo plataformas de perfuração e equipamentos especializados para acessá-las de forma segura e eficiente. Agora, fraturamento hidráulico. Técnicas avançadas de fraturamento hidráulico permitem explorar reservas de petróleo em formações rochosas difíceis de acessar no Oriente Médio. Recuperação avançada. Métodos de recuperação avançada, como injeção de água ou gás, são utilizados para aumentar o rendimento das reservas maduras de petróleo na região. E agora, a sustentabilidade e as energias renováveis. Quais são os desafios para o futuro do petróleo? O mundo está testemunhando uma transição gradual em direção a fontes de energia mais sustentáveis, como solar, eólica e hidráulica. Isso representa um desafio significativo para a indústria do petróleo, que precisa se adaptar a essa nova realidade. Governos em todo o mundo estão implementando políticas regulamentares mais rígidas para reduzir as emissões de carbono e incentivar a adoção de fontes de energia limpa. Isso impõe desafios à indústria do petróleo. Agora nós vamos ver a geopolítica do gás natural no Oriente Médio. Papel estratégico do gás natural. O Oriente Médio possui uma posição geoestratégica crucial no mercado global de gás natural, com grande parte das reservas concentradas na região. Países como Irã, Catar e Arábia Saudita competem pelo domínio da produção e exportação do gás natural, gerando assim tensões e conflitos geopolíticos entre eles. O transporte de gás natural do Oriente Médio para a Europa e Ásia é uma questão central na geopolítica regional, com disputas sobre rotas e infraestrutura. A renda proveniente da exploração e exportação do gás natural é fundamental para a economia de vários países do Oriente Médio. Agora nós vamos ver o impacto das sanções internacionais no setor de petróleo do Irã. As sanções internacionais impostas ao Irã dificultaram significativamente a exportação de seu petróleo bruto, principal fonte de renda do país. Isso forçou o governo iraniano a buscar alternativas de comercialização e transporte, aumentando os custos operacionais. As sanções também restringiram o Irã ao acesso às novas tecnologias avançadas de exploração e refino de petróleo, prejudicando sua capacidade de manter e modernizar a infraestrutura do setor. Com a redução das exportações e os custos adicionais, o setor de petróleo iraniano sofreu grandes perdas financeiras, afetando toda a economia do país, altamente dependente dessa indústria. As sanções também dificultaram a participação de empresas internacionais no mercado iraniano de petróleo, porque se os Estados Unidos sancionam o Irã e uma empresa resolve fazer comércio com o Irã, ela vai sofrer sanções também, por isso que é muito pesado. Agora nós vamos ver o papel da China no mercado global de petróleo. Com a sua economia em rápido crescimento, a China se tornou o maior consumidor de petróleo do mundo, exercendo sua influência cada vez maior sobre os preços e a dinâmica no mercado global de energia. O governo chinês desempenha um papel ativo no setor de energia, articulando políticas para garantir o abastecimento de petróleo e diversificar suas fontes de suprimento para atender sua demanda interna. A China estabeleceu laços comerciais e diplomáticos estreitos com países produtores de petróleo no Oriente Médio, África e outras regiões ainda. E ainda agora com a própria Rússia, porque a China tem estreitado seus laços comerciais com a Rússia, comprando até energia mais barato deles então. E isso visa garantir a recursos energéticos vitais. Quais são as perspectivas futuras para o mercado de petróleo no Oriente Médio? A demanda global por petróleo continuará evoluindo, com possíveis mudanças nos principais consumidores e no mix energético mundial. Os avanços tecnológicos na exploração, produção e refino também devem impactar a indústria do Oriente Médio. E também temos a pressão por soluções energéticas mais limpas. Isso deve transformar a forma como o petróleo é produzido e utilizado na própria região. E agora, a diversificação da matriz energética. Qual vai ser o impacto no preço do petróleo sobre isso? A crescente adoção de fontes renováveis, como solar, eólica, reduz a demanda global por petróleo, e isso afeta a cotação do preço internacional. E também temos os motores e equipamentos cada vez mais eficientes, isso vai diminuir o consumo desses combustíveis. Isso pode impactar a demanda por petróleo e também o preço. Mas o que os países podem fazer? Se diminuir a demanda, ele pode diminuir também a oferta e manter os preços do mesmo jeito que está, que é por isso que existe a OPEP. Se diminuir a demanda, a OPEP abaixa a produção. E o aumento da produção e o uso de biocombustíveis, como o etanol e o biodiesel, pode substituir progressivamente a demanda por derivados de petróleo. Mas como eu disse para vocês,
Sim, se diminuir a demanda de petróleo, a OPEP vai diminuir a oferta de petróleo também para manter estabilizados os preços. Subsídios e isenções fiscais e metas de participação de renováveis na matriz energética vai impulsionar a diversificação. Pode pressionar também a demanda por petróleo. Os governos dos principais países produtores de petróleo da OPEP vão estabelecer cotas e níveis de produção que vai influenciar diretamente a oferta e, consequentemente, o preço do petróleo. A tributação sobre extração, exportação e comercialização do produto pode ser usada também pelos governos para regular os preços internos, estimular ou desestimular o consumo. Leis e regulamentos que incentivam ou limitam os investimentos na exploração, produção e refino de petróleo afetam a capacidade de oferta e impactam os preços também. Tratados, acordos entre países e blocos econômicos, como a própria OPEP, vai também definir as regras e as condições que vão influenciar a dinâmica no mercado global de petróleo. E também temos as grandes empresas multinacionais de petróleo, como a Exxon, a Shell, a BP. Elas exercem uma forte influência no setor de energia no Oriente Médio. Elas controlam uma parcela significativa da produção, refino e distribuição do petróleo na região. Essas empresas estabelecem parcerias e acordos a longo prazo com governos dos países produtores de petróleo no Oriente Médio. Isso garante o acesso às reservas e influencia as políticas energéticas da região também. As multinacionais injetam vultuosos investimentos em projetos de exploração, produção e infraestrutura no Oriente Médio, além de transferirem tecnologias avançadas que aprimoram a eficiência da indústria petrolífera no local. Com esse investimento, as plataformas de perfuração no Oriente Médio estão adotando tecnologias de ponta, como robótica e automação, para aumentar a eficiência e a segurança das operações de extração de petróleo. As refinarias de petróleo na região estão se modernizando com sistemas de monitoramento e controle de última geração, otimizando a produção e reduzindo o impacto ambiental também. Além dos investimentos em petróleo, os países do Oriente Médio também estão expandindo sua capacidade de geração de energia solar, integrando fontes renováveis à sua matriz energética. Alguns países da região também buscam diminuir sua dependência exclusiva do petróleo, e eles estão investindo em outros setores econômicos, como a indústria do turismo e serviços financeiros. O petróleo do Oriente Médio é um recurso natural de importância estratégica global. Essa região é responsável por uma parcela significativa da produção e reservas mundiais de petróleo, exercendo uma influência determinante nos preços e na geopolítica do setor energético internacional. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem assistiu o vídeo até aqui, se inscreva no canal, dá uma força para mim, eu estou iniciando aqui no YouTube e valeu!